Prontinho. Estamos no ar, estamos online. Gente, primeiramente vou me apresentar, né? Alguns já me conhecem, mas eu vou me apresentar aqui. Me chamo Mário, sou esposo da Sulamita, formado em psicologia. Na minha formação, eu já estou gravando. Já sabia que você ia perguntar. A minha formação ela foi com ênfase em terapia de casais e família. Então, já é uma área que a gente sempre teve uma inclinação, e quando Deus me levou para a psicologia, ele já me levou também para essa área de família, né? De tratar de casais e família. E a mentoria nada mais é do que também um tratamento da vida do casal, da família. Então, porque a questão financeira hoje, a Sulamita, se não abordou, ela vai abordar com vocês, é um dos maiores motivos de divórcio hoje no Brasil. Então, é uma forma da gente também estar tratando o casamento e a família. E, chegou mais alguém. Chegou. Espera a Isabela entrar. Isabela? Acho que não apareceu para ela lá ainda. Então, vou dar início aqui. Então, gente, chegou. Boa noite, Isabela. Tá me ouvindo? Não sei, vamos lá. Acho que sim. Então, gente, dando início aqui, a gente vai falar hoje como... Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela? A apresentação aqui? Estão, né? Então, como está escrito aqui, o comportamento humano do dinheiro. Nós vamos falar hoje sobre como é essa relação comportamental entre o dinheiro e nós enquanto pessoa. E como está escrito aqui, o comportamento humano do dinheiro. Dinheiro, primeiro, não é humano. Segundo, não tem comportamento. Por que eu trouxe um tema como esse? Por que eu coloquei isso como título? Porque o nosso dinheiro se comporta da mesma maneira como nós nos comportamos. O comportamento do dinheiro é o reflexo de como nós nos comportamos. Então, isso aqui chegou aqui mais alguém. Então, boa noite, Francilene. Acabei de começar, tá? Me ouvindo direitinho? Sim, boa noite. Tá ótimo, então. Vamos lá. Eu estava falando acerca do título, né, dessa aula. O comportamento humano do dinheiro. O dinheiro não é humano e não tem comportamento. E se ele não é humano e não tem comportamento, ele reflete o nosso comportamento. Então, a forma como nós nos comportamos, o nosso dinheiro vai se comportar também. Ontem mesmo nós estávamos conversando com um casal, que eles estavam meio receosos de entrar na mentoria financeira, porque não por conta de dinheiro, não por conta de não ter o entendimento da necessidade, mas por conta de tempo, né? E a pessoa virou para a gente e falou assim, eu não sou gastador, eu não sou aquela pessoa que esbanja dinheiro. O meu problema é, se alguém me chama e fala, vamos fazer uma coisa? Eu falo, vamos embora. Vamos fazer uma coisinha aqui? Vamos embora. Vamos para tal lugar? Vamos embora. Ou seja, a forma como ele se comporta é a forma como o dinheiro dele está se comportando. Mas ele tem o entendimento de que isso não é ser gastador. Para ele, isso é algo... Não sei como se encaixa dentro da cabeça dele. Há aí a necessidade de se entender como que ele construiu essa ideia de que gastar dinheiro dessa maneira não é ser gastador. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Justamente para fazer essa introdução dessa primeira parte da nossa aula. Comportamento. Primeiro, o que é comportamento?
Comportamento é o conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta seu ambiente, sociedade ou sentimento. Ou seja, é exatamente o exemplo que eu acabei de dar. A forma como ele a atitude, né, que ele tem diante de uma situação, tendo em conta o ambiente, a sociedade e o sentimento. Essas três coisas estão aplicadas dentro desse exemplo: o ambiente, a sociedade e o sentimento, no exemplo que eu dei. O ambiente ao qual as pessoas o ambiente ao qual ele está inserido. Sociedade, as pessoas que o chamam ou o convidam. O sentimento de ceder ao desejo que a pessoa apresentou para ele. Então, assim nós formamos o nosso comportamento. E automaticamente o nosso dinheiro vai refletir isso. Só que o dinheiro ele não tem limite, não. Quem tem limite é município e hoje não pode nem falar que cartão de crédito é que tem limite, porque alguns não têm limite. Então, se nós não tivermos limite, se nós não propusermos limites para nós mesmos, a gente acaba incorrendo em todas essas armadilhas financeiras, em todas essas desilusões emocionais e os problemas também emocionais que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, vocês veem que a questão financeira, o dinheiro e o comportamento humano, ele está diretamente ligado, porque o dinheiro ele é um canal, né, expositor do nosso comportamento, e é o que a gente vai até trabalhar mais adiante. Nós temos 3 aulas, né? E nessas 3 aulas a gente vai trabalhar sobre esses assuntos. Então, passando aqui para o próximo slide. Como que esse comportamento ele se dá? Como que acontece esse comportamento em nós? Esse comportamento ele é fruto de quê? Né? Quem você é hoje, a pessoa que você é hoje, a forma como você se comporta, a gente chama de construção do pensamento. Eu chamo como vocês se constituíram enquanto seres humanos. A forma como você se constituiu enquanto adulto, enquanto marido, esposa, dona de casa, trabalhadora, trabalhador, profissional em geral, a forma como você se constituiu em todas essas áreas, ela é oriunda de como você se construiu enquanto pessoa. E essa construção ela vem lá de baixo. Essa construção ela vem a partir de 4 pilares que a gente entende dentro da psicologia. Que pilares são esses? Família, ambiente social, religião e instituição de ensino. Então, esses 4 pilares vão ser os formadores, o que vão te auxiliar a formar o seu pensamento, formar quem você se constitui, ou se constituirá, ou se constitui hoje. Eu tenho o costume de dizer que a criança, quando ela nasce, ela é um DVD virgem. Quem tem criança pequena, ou, por exemplo, de perto aqui, eu sei que o Wesley está com um bebê, a minha filha ela vai fazer 3 anos, e quando a gente acompanha de perto o crescimento de uma criança, a gente consegue enxergar quem nós fomos, só que com a consciência adulta. A gente olha e vê como a gente se constituiu no passado, só que hoje com uma consciência adulta. Eu olho para minha filha e o que ela vai aprendendo, eu fico ali feliz, né, contente, tenho prazer em ver o desenvolvimento dela e ajudar nesse desenvolvimento, e eu me vejo muitas vezes nela. Muitos dos comportamentos que a minha filha tem, mesmo quando pequena, eu olho, eu me vejo em alguns trejeitos, algumas formas de reação. A Sulamita da mesma maneira. Por quê? Porque ela carrega isso da gente. E esse é o primeiro pilar da constituição do nosso pensamento. Qual é o primeiro? A gente chama de 4 instituições, né? Qual é a primeira instituição que você tem contato? A família.
A criança, quando ela nasce, o primeiro contato com o mundo externo, quem apresenta é a família. Ela não tem consciência nenhuma do que é o mundo externo. Ela tem ali uma exposição, né? De uma hora para outra ela está dentro do útero, daqui a pouco ela está do lado de fora, já está chorando, já estão batendo nela, que hoje em dia nem bate mais, né? Mas ela já está ali sendo exposta, sendo apresentada ao mundo externo. E quem faz essa apresentação são os pais. Mas o primeiro contato é com a mãe. O primeiro contato da criança é com a mãe, desde o útero. A mãe aprende a reconhecer primeiro a voz da mãe, respiração, batimento cardíaco da mãe. Por que eu estou trazendo isso? Mais à frente vocês vão entender. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês é que muitas das coisas que vocês carregam hoje, vocês trouxeram dos seus pais. E conforme eu for falando aqui, a ideia é que vocês gerem reflexões e analisem se o que vocês entendem hoje de comportamentos negativos, comportamentos errados, se não tem ali uma raiz na família que a gente chama família de origem, na família de origem de vocês. Hoje vocês são uma família nuclear, que a gente chama. A família principal hoje é vocês. Os pais de vocês são famílias de origem. Então, muito desses comportamentos vocês trazem da família de origem de vocês. E quando há esse impacto do mundo externo através dos pais, se não houver uma presença ali da figura masculina, que é o pai, tudo fica a partir da mãe. Então, se na sua família você não teve uma presença maior do seu pai, na sua criação, no seu crescimento, a sua mãe é que determinou a maior parte dessa constituição do pensamento, da sua construção enquanto pessoa. Quem fez a maior parte dessa construção, quem te auxiliou no caminho durante essa construção foi a mãe. Porque automaticamente já nasce essa ligação entre filho e mãe por conta da natureza da concepção. Se não houver, a gente chama isso de ruptura. Se o pai não promover uma ruptura no relacionamento entre filho e mãe e dizer para a criança, falar, olha só, não existe somente a sua mãe, tá? Você nasceu, teve o primeiro contato com ela, mas eu também estou aqui. Eu também faço parte dessa família e eu também sou um provedor de informação, um promotor de vivência, um provedor de experiências, de ensinamentos, de informações. Se não houver um equilíbrio entre os dois, a criança automaticamente ela vai se inclinar e tender para um dos dois lados. E na maioria das vezes é para a mãe. Então, a partir disso, vocês já vão começando a identificar as raízes do que vocês entendem, desses maus comportamentos que vocês identificam hoje. Por quê? Por que precisa identificar, Mário? Porque quando a gente entende o problema, a gente começa a ter maior facilidade em achar a solução. Se você trata de algo que você não tem conhecimento, que você não sabe a raiz, dificilmente você vai tratar. O médico, quando pega uma doença, se o médico ele não consegue entender a raiz daquela doença, ele só trata sintomas, ele não vai tratar a concepção da doença. Então, a mesma coisa são os nossos comportamentos. Se a gente não entende a raiz deles, se a gente não sabe de onde eles vêm, a gente vai ficar tratando sintomas. E tratar sintoma não resolve. Ele vai só amenizar o efeito colateral. Mas aquilo vai permanecer ali durante todo o tempo, incomodando, promovendo outros problemas. Então, entender a partir de como você se constituiu vai te ajudar a ter noção do que você precisa fazer, para onde você precisa ir, para ressignificar esse comportamento e promover mudanças para que saia do problema e se torne solução. Então, a família é o pilar mais importante dessas 4 instituições que a gente está falando. Em segundo lugar, qual é a instituição? Religião. Né? Estamos falando aqui de casais cristãos,
que tem a concepção de moralidade, de princípios, de regras, de valores, do que a religião imprime em nós. Hoje nós carregamos valores, hoje nós carregamos a Bíblia. Por que nós não vivemos uma vida desregrada? Por que a gente não vive uma vida totalmente de ceder aos nossos desejos? Porque nós temos uma regra de vida, um manual de vida. Que manual é esse? A Bíblia. Então, através desse manual, esse manual nos dá limites. E a instituição família, quando ela é apresentada, quando essa criança, né, a família apresenta ela à instituição religião, ela começa a potencializar os valores que ela aprendeu dentro de casa e começa a entender a partir de onde esses valores vêm. Então, uma coisa vai potencializando a outra. E quando você começa a confrontar as ideias, valores e princípios que você vai ali aprendendo na religião com a forma de vida que você carrega, algumas coisas você começa a notar que não estão em consonância, que não estão em equilíbrio. Então, é onde você começa a se questionar em determinados comportamentos, onde a gente tem algumas famílias, né? Por exemplo, a família ela tem um comportamento dentro de casa, mas dentro da igreja o comportamento é outro. Então, você começa a crescer e analisar aquilo ali e gera esse conflito, esse confronto de ideias e de pensamento. E essa mesma coisa acontece no ambiente social e no ambiente da instituição de ensino. Se você não tem uma base familiar muito sólida, uma base religiosa sólida, o ambiente social e a instituição de ensino, eles vão te moldar. Porque são ambientes de suposto saber, que a gente chama. São ambientes que trazem que são carregados de um poder de informação e você já está ali predisposto a absorver o que esse ambiente está disposto a oferecer. Nós vamos, e instituição de ensino que eu falo, é desde criança também. Tá? É o ensino escolar, nos anos iniciais, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Todas essas etapas, elas têm o poder de introdução no pensamento humano. Isso vai te auxiliar a ter pensamento crítico, a ter um pensamento, imaginação, criatividade. Então, toda essa constituição, a partir desde lá da raiz da concepção da criança, vai te auxiliar, não somente enquanto o crescimento, né, até a vida adulta, mas também te ajudar no decorrer dela. Porque, por exemplo, a instituição de ensino, como eu falei, na faculdade, tem gente que faz faculdade com 20 anos, tem gente que faz faculdade com 30, com 40, e ainda assim ela vai imprimir em você determinados valores, determinadas crenças que vão te auxiliar a evoluir, a mudar a opinião ou ressignificar outras. Então, tudo isso precisa estar em equilíbrio. A gente precisa ter uma construção do pensamento onde a gente entende quem a gente é, entende o nosso valor, sabe de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. A partir disso, nós conseguimos promover objetivos, ideias, pensamentos, né, do que nós queremos para o futuro. Então, a partir disso, dessa introdução aí, a partir de tudo que eu trouxe para vocês, dessa ideia de construção do pensamento, como que a gente chega no comportamento? A psicologia, ela tem várias abordagens, né? Igual a medicina, ela tem especializações, a psicologia, ela tem abordagens. E dentro dessas abordagens, a abordagem que eu sigo, né, é a que mais imprimiu na minha formação, é a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Que, para mim, dentro dos valores, dentro do que eu acredito e dentro do que a psicologia tem para apresentar, é a que mais faz esse equilíbrio, né, entre ciência e a vida social e a religião. Então, dito isso, a TCC, né, o pai da TCC, digamos assim, a pessoa que, através das pesquisas, idealizou, concluiu essa abordagem, ele diz que a construção do nosso comportamento ela vem através de 3 etapas. A primeira etapa é o pensamento.
o pensamento ele vai gerar, ela vai conduzir as nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão provocar o nosso comportamento. Por que eu fiz a introdução desse pensamento, da constituição do pensamento humano, da constituição do pensamento humano? Porque o teu pensamento é que vai administrar as tuas emoções e, consequentemente, as tuas emoções vão direcionar o teu comportamento. Se o comportamento do dinheiro é a forma como nós nos comportamos, nós precisamos ter um pensamento equilibrado, emoções equilibradas e, consequentemente, nós teremos comportamento equilibrado. E como que eu administro isso, então, Mário? Como que eu identifico, né, esse pensamento, o que pode estar afetando, o que pode não estar afetando, como que eu tento me analisar, refletir, porque essa aula aqui, gente, eu trago para vocês assim um apanhado, um compilado, né, de muitas coisas que eu trato dentro da clínica, adaptado para dentro da questão da mentoria financeira. É óbvio que não é uma terapia, mas eu trago aqui para vocês reflexões, análises, para que vocês façam análises, olhem para si mesmo e vocês consigam, através das ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, fazer reflexões e promoverem mudanças para que vocês tenham também até mesmo um maior sucesso dentro da mentoria financeira, dessa organização. Então, entender como vocês funcionam é uma forma de vocês se autoanalisarem de uma maneira mais funcional e obterem um resultado mais positivo. Então, assim, hoje, o pensamento, nosso pensamento humano, o pensamento de vocês, nós, enquanto seres humanos, nós carregamos muitas crenças que vieram, né, a partir dessa constituição enquanto seres humanos, enquanto ser humano. Essas crenças, elas são divididas aí entre pensamentos automáticos, crenças intermediárias e nucleares. Eu não vou me aprofundar nisso porque é uma questão muito técnica, mas eu vou me aprofundar aqui, eu vou trazer para vocês o que impacta diretamente no comportamento financeiro de vocês, que são as crenças limitantes. O que são as crenças limitantes, Mário? Crenças limitantes são aquelas que geram um bloqueio no nosso comportamento. Elas limitam o nosso crescimento, a nossa evolução, as nossas ações. Essas crenças limitantes, elas muitas vezes, elas funcionam como uma barreira de autopreservação. Você julga que aquela cautela que você acha que está tendo, que está te impedindo de assumir um risco, está te protegendo. Só que muitas vezes, exatamente se lançar nesse risco vai fazer com que você saia de uma zona de conforto e você conheça um ambiente que você ainda que é desconhecido, mas que é um ambiente que vai te fazer alavancar e sair dessa zona de conforto. O ser humano ele tem um problema muito grande em lidar com o desconhecido. O ser humano ele tem medo do desconhecido, ele teme aquilo que ele não conhece. E a consequência disso é viver numa zona de conforto eternamente. E essa zona de conforto, ela acaba corroendo muitos comportamentos, muitos pensamentos, muitas formas de agir, muita energia nossa. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma embarcação, alguma coisa que está encalhado ali por muito tempo no mar. A maresia, a ferrugem come aquilo ali, porque ela está parada, ela não se movimenta, ela não tem manutenção. Mesma coisa somos nós. Se a gente se mantiver parado, se a gente tiver medo de se arriscar, se a gente tiver medo de ir além e ficar somente naquilo que a gente conhece, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai evoluir. Então, hoje nós temos, salvo engano, se não me falha a memória, são 48 crenças limitantes catalogadas. Mas eu trouxe para vocês aqui algumas que são mais fundamentadas dentro da mentoria financeira. Qual é a primeira? A primeira crença limitante é pensamento preto e branco. O
que é o pensamento preto e branco, Mário? É a tendência de ver as coisas ao extremo. Ou você é 8 ou 80. A pessoa que ela tem pensamento preto e branco, ela demonstra um alto grau de rigidez de pensamento, porém, essa é uma pessoa também perseverante, obstinada, ela é uma pessoa focada, uma pessoa precisa e detalhista. Então, assim, só que a vida tem que se moldar ao mundo dela. A vida, tudo ao seu redor tem que ser da forma como ela imagina, como ela pensa. Eu falo de mim, tá, gente? Eu bebi um pouco dessa água e até hoje eu bebo um pouco dessa água do preto e branco. Mas, tendo o entendimento dessa questão, eu começo a me flexibilizar um pouco mais. Mas por que eu trouxe o pensamento preto e branco para dentro da mentoria financeira? Porque nós temos uma rigidez de pensamento hoje que a gente entende, e isso é até tranquilo, gente. Vocês têm um entendimento da vida financeira de vocês, e vocês talvez achem que precise de um resultado, de uma solução que seja personalizada, dedicada para a vida financeira de vocês, para os problemas que vocês vivem hoje. Se não for dessa maneira, vocês podem achar que não vai dar certo, que é até uma outra crença limitante que a gente vai trabalhar mais adiante. Então, se você acha que a sua vida financeira só vai se organizar, só vai melhorar se a mentoria financeira pontuar em uma área X da sua vida ou resolver um problema X da sua casa, esse é o tipo de pensamento preto e branco. E a mentoria financeira ela não age assim. Com o decorrer, vocês irão ver que ela consegue dissolver essas ideias e que vai descortinar em vocês esses pensamentos rígidos e vocês vão ver que as coisas têm solução. E eu preciso que vocês tenham isso em mente, tenham esse entendimento de que esse pensamento preto e branco é uma crença limitante que pode limitar a evolução de vocês dentro da mentoria financeira. Porque uma vez que vocês não se disponham a assumir determinadas responsabilidades, assumir que determinadas ações podem ser positivas, podem ter resultados financeiros positivos, vocês já estão aí comprometendo, corrompendo o próprio resultado do processo de vocês. Então, por isso que é a primeira crença que eu apresento para vocês. Esse pensamento preto e branco, essa rigidez de pensamento, se vocês aplicarem, se vocês se mantiverem dessa maneira no decorrer da mentoria, vai atrapalhar o processo da organização de vocês. Segunda crença limitante, catastrofização. Nesse tipo de comportamento, a pessoa só prevê desastres acontecendo. Ela desconsidera qualquer possibilidade de dar certo. Qualquer atividade que ela imagine ter uma fração de dificuldade, ela já projeta o pior cenário possível. Que era mais ou menos o que eu estava falando anteriormente. Vocês criam uma ideia. Se essa ideia não vier no formato, se a mentoria não apresentar essa ideia no formato que vocês imaginaram, você já começa a descredibilizar aquilo ali e já idealizar um cenário catastrófico de que não vai dar certo. Então, entender que hoje a gente está num momento de regravar aquele DVD que eu falei lá no início. O DVD regravável, a gente está chegando lá na pasta da organização financeira, da vida financeira, e a gente está começando a ressignificar, regravar determinadas coisas. E para isso a gente precisa limpar. Então, formata essa parte, estejam predispostos a ter um olhar mais receptivo ao que a mentoria vai oferecer para vocês. Entender essas limitações vai facilitar muito o processo e as aplicações das ferramentas que a Sulamita vai apresentar para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A catastrofização. Se meu salário vier faltando R$10 esse mês, eu não vou conseguir pagar todas as contas. Você começa a potencializar alguns cenários justamente para ratificar aquela ideia que você construiu.
Ou, por exemplo, quem tem negócio, se minha loja não faturar X reais esse mês, eu vou ter que arriar as portas. Então, isso são ferramentas de PNL também, que talvez nem todo mundo se familiarize com o termo. PNL é programação neurolinguística. Se você começa a afirmar determinadas coisas na tua vida, o nosso subconsciente começa a trabalhar através daquilo ali, como se aquilo ali fosse uma realidade. Por que ele faz isso? Porque você está alimentando ele com um pensamento e ele começa a achar que aquilo ali é uma coisa real na tua vida. Só que a tua ideia é que aquilo ali se torne real para que você tenha o gozo, o prazer de dizer, viu? Eu disse que ia dar errado. É a mesma coisa de você estar dentro de um avião, você escutar um barulho, você falar assim, esse avião vai cair. E você começa a torcer que aquele avião caia, para que quando ele estiver caindo, você fala, viu? Eu avisei que esse avião ia cair. Só que você esquece que você está dentro dele. Se o avião cair, tu morre. Então, e a gente, subconscientemente, a gente começa a trabalhar dessa maneira, obviamente, guardadas as devidas proporções, né? Não estamos dentro de um avião, mas um cenário financeiro catastrófico vai nos atingir diretamente. Então, ter a consciência de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente representa, vai se tornar futuramente, tem grande chance de se tornar futuramente a nossa realidade. E se funciona para o mal, também funciona para o bem, mais ainda para o bem. Só que a questão negativista, né, o ponto negativo do comportamento humano, ele tem uma facilidade maior de acontecer. Por quê? Porque para o mal acontecer, basta você não tomar ação nenhuma. Para o positivo acontecer, para o bem acontecer, você tem que avançar, você tem que tomar ações, fazer escolhas. Agora, para algo negativo, você não precisa, às vezes, não precisa fazer nada. É só deixar acontecer. É só não tomar nenhuma ação no sentido de melhora, que o de ruim já vai acontecer. Então, nós temos, assim, naturalmente, essa facilidade de aceitar o negativo, de promover o negativo e de, às vezes, potencializar comportamentos negativos, porque é mais confortável, mais prático, e muitas vezes, né, eu pego dentro da clínica alguns casos assim de pessoas que têm o gozo no sofrimento mesmo. As pessoas se autossabotam para sofrer e sentir prazer no sofrimento. Então, ter esse entendimento vai fazer, mais uma vez, vai facilitar não somente a vida de vocês na organização financeira, mas também em todos os ambientes da vida pessoal, do casamento, da família. Isso vai reverberar na vida de vocês. As ferramentas que eu vou trazer para vocês aqui hoje não é para se aplicar não somente dentro da mentoria financeira, da organização financeira, mas é dentro da vida de vocês. Ressignificar esses comportamentos vão ajudar vocês, vão auxiliar vocês a espalhar isso para todas as áreas da vida de vocês. Tá? Terceira crença limitante. Descontar o positivo. O que é descontar o positivo, Mário? É minimizar evidências que contradizem pensamentos negativos que nos sabotam. Eu acabei de falar sobre pensamento negativo e autossabotagem. A gente começa a minimizar, né? Vou continuar no exemplo do avião que já está fresquinho. Você escuta um barulho no avião, você está lá passando por uma turbulência, o avião dá aquela sacolejada, você vai, o avião vai cair. Aí o piloto, né, o comandante da aeronave, chega e fala no rádio: gente, estamos passando por um trecho de turbulência, é normal, esse é um trecho que sempre tem turbulências, peço que vocês apertem os cintos e já vamos passar por essa área. Aí aqui você começa a falar assim: não, eles sempre falam isso, eles nunca vão dizer a verdade, que é para não assustar quem está aqui atrás, esse avião está caindo. Você começa a minimizar as evidências de que as coisas vão dar certo. Porque você quer se auto-sabotar para você ter a razão e dizer que aquilo ali e ter fé que aquilo ali vai dar errado, para você estar na razão e dizer, viu, eu avisei. Então,
minimizar, descontar o positivo, é isso. Então, não minimize se a vida financeira de vocês está uma catástrofe, está com dificuldade, está com problemas. Não minimize as coisas boas que começarem a acontecer. Não descontem o que de positivo vai surgir, porque, gente, não há... Como é que é o ditado? Não sei o que dure, nem mal que perdure, e por aí vai. Não me recordo agora, mas não adianta. Pode chover um dia, uma semana, um mês. O sol ele vai vir, a chuva ela vai parar. E se a gente viver com uma crença de que nada vai dar certo, que o problema nunca vai acabar, a gente vai viver eternamente nesse cenário. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, às vezes é bom a gente chegar no fundo do poço, porque lá a gente consegue pegar impulso para sair de lá. Enquanto você está caindo, você não consegue, né, impulso para você sair de onde você está. Quando você chega no fundo do poço, você está na base. Talvez hoje vocês tenham chegado no fundo do poço da saúde financeira de vocês. Mas a partir de hoje, vocês vão começar a dar impulso para sair de dentro desse poço. E quando vocês saírem de lá, vocês vão sair igual a Radija. Ixalá quanto ouro. Amém? Amém. Vamos lá. Próxima crença limitante. Adivinhação. O que é adivinhação, Mário? É exatamente o que a crença quer dizer. Fazer previsões baseadas em informações escassas. Por exemplo, a Sulamita vai pedir para eu cortar o dinheiro do meu lanche, da minha unha, do meu churrasco do futebol, do meu... Enfim, daquilo que você gosta de fazer. Teve um casal que ela atendeu nas primeiras turmas, né? Que acho que um fim de semana antes da mentoria começar, ela saiu, juntou as amigas e falou assim, vamos sair hoje, vamos gastar, porque a partir de semana que vem eu vou começar a mentoria financeira, eu não vou poder mais gastar dinheiro nunca mais, o dinheiro eu vou cortar gasto de tudo, e não é assim. Porque a gente tem a ideia de que entrar na mentoria financeira é fechar todas as torneiras, cortar todos os ralos, e que a gente vai viver numa sequidão de dinheiro até tudo se resolver. E não é assim. Não tente promover a adivinhação em cima daquilo que você não tem conhecimento. Da mesma maneira que você tenta fazer previsões com informações escassas para você tentar dizer algo negativo, a adivinhação, você faz a mesma coisa. Você tenta idealizar uma ideia com informações que você não sabe se vão acontecer ou não, justamente para se preparar para um cenário que você nem sabe se ele vai acontecer. E que, na maioria das vezes, não acontecem. Então, não tente adivinhar. Espere o processo acontecer. Vocês hoje estão entrando de uma maneira e eu tenho certeza que vocês vão sair de uma forma totalmente diferente. Porque a Sulamita, em todos esses casais que a gente já atendeu até hoje, não teve um casal que saiu diferente da forma como eles entraram. Não somente casal, mas família, a família em si. Então, não tente fazer adivinhações de como vai ser, de como vocês vão estar daqui a determinado tempo, a não ser que seja uma projeção de fé, seja uma projeção positiva para a vida de vocês. Aí sim. Mas que seja baseada em disciplina e honestidade. Disciplina e honestidade, aliadas, elas conseguem convergir para uma linguagem de PNL, né? Como eu falei. Honestidade e disciplina é a forma como a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente precisa ressignificar na nossa vida. Novos hábitos, promover novos comportamentos. A base disso é honestidade e disciplina. Honestidade para você entender suas deficiências, ser honesto consigo mesmo para você entender o que você precisa mudar, quais são suas limitações e qual é o teu potencial. E disciplina para você manter a consistência e determinação daquilo que você quer mudar. Então, a partir disso, tenham
em mente que vocês vão conseguir promover aquilo que vocês entendem que precisa ser mudado. E não tente adivinhar nada. Deixe o processo fluir. Próxima crença limitante. Terceirizar a felicidade. O que é terceirizar a felicidade? Dar a fatores externos a palavra final sobre as nossas emoções, sobre a nossa satisfação. Eu só vou ser feliz depois que eu conseguir juntar R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês, R$ 5.000 por mês. Se eu não, até eu chegar lá, a minha felicidade não vai estar completa. Gente, estamos saindo de um cenário onde todos que estão aqui procuraram a mentoria financeira porque entenderam que algo precisa ser mudado. Então, a partir disso, toda melhora precisa ser saudada, toda melhora precisa ser comemorada, precisa ter o entendimento de que vocês estão tendo uma evolução. Isso reforça a nossa fé, renova as nossas forças para que vocês consigam permanecer caminhando. Então, comemore, exalte a cada conquista, a cada evolução, cada dinheirinho que vocês começarem a colocar ali, dinheiro que vocês começarem a ver, porque hoje vocês, talvez a maioria que não consiga enxergar o dinheiro de vocês, mas vocês, em determinado momento, até mesmo durante a mentoria, nós tivemos casos das pessoas começarem a enxergar o dinheiro, e teve um caso recente até mesmo, que o casal mandou para a Sulamita assim, falou, poxa, a mentoria nem acabou ainda, e eu já saí de um cenário onde eu não tinha dinheiro nenhum guardado, e eu consegui já, com a organização, o dinheiro que eu recebi da empresa esse mês, eu já consegui colocar R$ 4.000 na minha reserva. Em outras épocas, em outro momento, eu nem ia ver a cor desse dinheiro. Porque eu já teria dado destino antes mesmo dele chegar. Então, não terceirize a felicidade de vocês. Aprendam justamente a exaltar a conquista, cada conquista que vocês forem tendo, né, construindo aí nessa evolução de vocês. Última crença limitante, falsa sensação de impotência. O que é isso, Mário? Acreditar que temos menos poder do que realmente nós temos. Você começa a se auto-sabotar, dizer que você não vai conseguir, dizer que isso não é para você, dizer que a mentoria está muito difícil, eu achei que era de uma maneira, esse negócio de ficar anotando gasto é muito chato, esse negócio de ficar vendo lá no cartão o que vai, o que não vai. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A Sulamita, hoje ela está muito mais focada na mentoria em grupo. Mas teve uma época que ela também fazia mentoria direcionada, particular, né? Teve um casal que ela atendeu, que eu ajudei ela na planilha, e eu contei junto com ela. A pessoa ela tinha 73 compras parceladas no cartão de crédito. Ela tinha 73 parcelas na fatura de cartão de crédito dela. A pessoa era viciada em fazer compra parcelada. Então, imagina a pessoa tendo que anotar todos esses gastos. Imagina ela ter que organizar todas essas parcelas. A pessoa fez. E 6 meses depois, ela saiu de uma pessoa que estava endividada para uma reserva financeira de R$ 23.000. Em 6 meses. Todo sacrifício ele não é em vão. A gente vai falar sobre procrastinação mais adiante. Toda recompensa, toda procrastinação, ela é baseada numa questão de recompensa a curto prazo e recompensa a longo prazo. Tudo que gera recompensa de longo prazo, ela vai ter um trabalho maior, ela vai gerar um transtorno maior, mas a recompensa ela vai ser muito mais duradoura, muito mais sólida, muito mais recompensador. Então, não tenham essa falsa sensação de impotência. Vocês podem, vocês conseguem. Não sei se a galera da internet aí tem um meme aí do Cariano que ele fala mais ou menos isso. Se eu quero, eu posso. Então, se vocês quiserem, vocês podem. Porque a gente
Gente, nós não somos... o nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita, ilimitada. Então, se a gente quiser, a gente consegue. Então, não gerem em vocês essa falsa sensação de impotência, tá? Então, segunda parte agora, vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu estou vendo vocês muito concentrados aí, fazendo anotações, eu fico muito feliz com isso. Pode falar, Glaucia. Talvez essa talvez seja a parte mais difícil da mentoria, porque quando você pensa em fazer uma mentoria financeira, você não pensa nesse comportamento. Você Sim. pensa em você aprender a fazer conta e guardar X e devolver Y para sua conta. Mas quando você começa a mexer com essa parte do comportamento, é muito difícil, principalmente quando você tem duas pessoas muito diferentes, né? Que aí você fala dessa parte do que imprimiu dentro de você, a família, a religião, o ambiente social que você viveu, e que isso causa conflitos, né? E um dos motivos de que trouxe a gente na mentoria é porque, assim, a gente já está 27 anos juntos e a gente briga muito pouco, a gente se dá super bem, mas é a certeza de uma vez por mês ter uma briga, que é na hora que a gente vai sentar e fazer as contas. Os nossos valores são muito diferentes do que aquilo que a gente quer de alegria, felicidade, ou enfim. E aí, essas coisas são muito diferentes. E na hora de gastar o dinheiro, você gasta ele de uma forma diferente, né? E assim, hoje a gente está super disposto a tentar mudar isso, e a gente nunca viveu, por exemplo, de juntar nosso dinheiro. Nunca se pensou nisso. Eu falava, Deus que me livre, porque eu quero gastar ele, não quer gastar nada. Mas, assim, essa talvez seja a parte assim, mais difícil para a gente, é entender esse comportamento, aceitar e tentar mudar, entendeu? Sim, foi muito bom esse relato que você trouxe, Glaucia, porque realmente é muito desafiador essa parte emocional da mentoria. E porque, assim, citando esse exemplo que você trouxe, o que acontece muito, né, quando há esse conflito, esse ruído nessa comunicação financeira, a frustração gerada, você começa a direcionar os seus gastos para compensar essa frustração. E é o que acontece na maioria das famílias. Por quê? A gente tenta compensar uma frustração com o gasto, porque o gasto ele é o prazer da compra que vai te gerar uma satisfação que vai compensar a sua frustração. Então, tá vendo como está diretamente ligado pensamento, emoção e comportamento? Esse exemplo que você trouxe é perfeito. Os três estão interligados. Você tem um pensamento que gera uma frustração e essa frustração gera uma emoção. Qual emoção, qual comportamento essa emoção dessa frustração vai gerar? O comportamento do gasto. Você começa a desgastar a sua vida financeira por conta dessa frustração. É igual a pessoa que ela tem uma compulsão na alimentação. É uma pessoa... A maioria das pessoas que tem transtorno de alimentação, ela come a ansiedade, que eu tenho costume de dizer. Ela está alimentando a ansiedade dela. O problema dela, que está gerando uma obesidade, talvez, é através da ansiedade. Ela tenta compensar a ansiedade com o alimento. Então, ela está comendo a ansiedade dela, ou seja, você está gastando a sua frustração. Então, entender essa parte vai auxiliar muito na trajetória, na caminhada da organização financeira de vocês. E a próxima parte agora, a gente vai abordar algumas questões emocionais também muito presentes, não somente, né, na questão familiar, mas na sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente vai falar sobre ansiedade, procrastinação, pensamentos depressivos. E o próximo slide... eu até coloquei aqui, as minhas pedras de tropeço, né? Por que minhas pedras de tropeço? Porque tudo isso aqui que eu vou abordar com vocês, na ampla maioria, a gente mesmo procura um caminho para chegar até lá. É o resultado das nossas escolhas, das nossas ações, e eu vou começar pela autossabotagem. O que é a autossabotagem, Mário? É o que eu trouxe aqui, ó.
É exatamente essa figura que eu coloquei aqui. Eu pesquisando, essa figura que para mim foi perfeita. É o comportamento consciente ou até mesmo inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira como você se vê e se coloca diante do mundo. Ou seja, você... Olha, por que eu achei essa figura perfeita? Porque não é somente uma pessoa sentada num galho de árvore, num galho de árvore e serrando esse galho. Você nota que é uma pessoa bem vestida, é uma pessoa bem apessoada. Então, quando a gente olha para essa pessoa, às vezes a gente tem um entendimento que a pessoa ela tem a consciência do que ela está fazendo, do que ela está falando. Igual, por exemplo, a gente olha para uma pessoa, essa pessoa aqui, a gente julga que é uma pessoa culta, uma pessoa que tem um entendimento. Só que essa pessoa, se ela fosse, vamos supor assim, se ela realmente estivesse na plenitude da sua cultura, na plenitude do seu conhecimento, do entendimento de realidade, ela estaria serrando esse galho, sabendo que ela vai cair daí, se machucar e até mesmo morrer? Não. Mas a autossabotagem, como eu coloquei aqui, às vezes, ela pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes a gente faz... o exemplo que eu dei lá no início, do rapaz que disse que não era gastador, mas que se comportava daquela maneira. Ele está se autossabotando, mas de uma forma inconsciente. Porque para ele não é gastador. Ele é gastador, mas ele também é desligado. O perfil financeiro dele é desligado, que leva ele a ser gastador. Mas ele não tem esse entendimento, por quê? Por conta da falta de conhecimento dele. Então, isso gera essas consequências, entendeu? Então, a gente começa a se auto-sabotar. Então, ter o entendimento de que criar esses obstáculos está freando não somente o nosso desenvolvimento, mas também o desenvolvimento familiar. Eu falo sobre isso na aula do não, de como as nossas escolhas impactam diretamente na família. Às vezes a gente toma determinadas decisões, a gente faz determinadas escolhas achando que é uma questão particular, mas não é. São coisas que impactam diretamente na família. É uma questão, eu falo muito sobre isso na terapia, sobre individualismo e individualidade, que são coisas totalmente diferentes. Ter a tua individualidade não necessariamente precisa haver um individualismo. A individualidade está ligada a uma questão de particularidade. São coisas, né, nossas, particulares. O individualismo já entra uma questão de egoísmo, uma questão narcisista, uma questão que você faz independente de quem vai ser prejudicado com aquilo ali. Você quer fazer e você cede aquele desejo. Isso é individualismo. Então, não se auto-sabote, né? Tenha um entendimento, uma reflexão das coisas que você pode estar fazendo hoje, que está se auto-sabotando e também está refletindo na sua família. Não somente em você, mas também na sua família. Próximo tópico. Profecia autorrealizável. O que é a profecia autorrealizável? Eu idealizo um pensamento acerca de mim ou da minha realidade e passo a vivê-lo como se aquilo ali fosse verdade. Então, eu acho que as pessoas pensam que eu tenho aquela vida, né? Tem gente que hoje o termo é dublê de rico, né? Tem gente que acha que é dublê de rico. Então, você olha, né? Aí as pessoas falam, caramba, pô, tá com dinheiro e tá rico. E você começa a organizar a sua vida, promover a tua vida, planejar a sua vida de acordo com o que as pessoas pensam de você. E você precisa sustentar aquela vida porque as pessoas criaram um pensamento acerca de você e você precisa sustentar esse pensamento. Isso é uma profecia autorrealizável. E você passa a viver uma vida que não é sua. Você passa a viver realidade que não é sua. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando você passa a viver a sua realidade, ter um entendimento, ter a noção do que você tem, é libertador. A gente foi hoje na Polícia Federal, que a gente está para fazer o passaporte da Lavínia um tempão. Aí, quando a gente ia fazer, eu li que quando ela completasse 3 anos,
acho que tinha não sei se 2 ou 3 anos, a validade aumentava em mais um ano. Aí a gente acabou esperando e fomos lá. Aí eu falei assim, a gente vai comprar almoço, porque a gente não sabia a hora que a gente ia sair de lá. Aí a Sulamita falou assim, a gente não tem dinheiro. A gente não tem mais dinheiro para o almoço. A gente está sem dinheiro? Não, a gente não está sem dinheiro. Eu tenho dinheiro dos meus 10%, ela tem dinheiro dos 10% dela, só que o dinheiro dedicado para essas coisas aleatórias acabou. Então, eu não me frustrei e a gente buscou uma outra solução. E amém. Por quê? Porque a gente tem consciência da nossa realidade. O fato dela dizer que não tem dinheiro para a gente comprar algo não quer dizer que a gente esteja duro sem dinheiro. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. Só que hoje nós temos a liberdade que nos gera essa compreensão, esse conhecimento. Em outras épocas, o que a gente iria fazer? Nós nunca fomos gastadores, mas a gente sempre gastou o que a gente ganhava. A gente não conseguia juntar. A gente ganhasse 5 mil, a gente gastava 5 mil. Se a gente ganhasse 10 mil, a gente gastava 10 mil. Se a gente ganhasse 30, a gente gastava os 30. A gente não gerava dívida, mas a gente também não gerava crédito. Então, o que a gente faria hoje? Não, vamos comprar. Passa no cartão. Passa no cartão. Não tem dinheiro? Não, tá bom, a gente passa no cartão, já tá no final do mês, a fatura já chegou, já fechou, só vai vir no outro mês, beleza. Esse negócio de a fatura já fechou e vai vir só no outro mês, quando ela chega, já acumulou do mês anterior com o do mês seguinte, que veio no outro mês aquela bomba enorme. Então, uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Gente, levanta a mãozinha aí, pode abrir o microfone a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade para falar, tá? Não tem problema nenhum com isso, não. Eu até prefiro, eu gosto quando vocês participam, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, a experiência de um pode ser a vivência do outro, tá? E a gente vai se complementando. Eu estou aqui numa posição, eu sei muito menos do que eu gostaria de saber, e a gente está aqui todo mundo para aprender juntos, tá? Então, ter a consciência da realidade que a gente tem é libertador, porque é mais uma maneira, mais uma forma da gente se organizar mais ainda. E quanto mais organizado a gente vai ficando, mais liberto a gente vai estar e vai se sentir. E se sentir liberto nos traz paz. Você tem paz, é uma liberdade que te traz paz. Tem o grupo lá dos mentorados que já terminaram a mentoria, várias mentorias, né? E eu acho que assim, que é uma dos relatos que mais acontece lá é o seguinte: todo mundo tem paz em saber que todas as contas já têm todos os dinheiros direcionados. E chega no final do mês, a pessoa fala assim, caramba, eu acho que eu nunca senti essa paz de chegar no final do mês e saber que eu não vou precisar rebolar com dinheiro para cá, dinheiro para lá, porque eu já tenho todo o dinheiro direcionado. Então você começa a planejar para o positivo, para ter uma qualidade de vida melhor e não se desgastar para diminuir, reduzir a qualidade de vida péssima que você está tendo por conta da desorganização financeira. Então, a organização nos gera uma consciência de realidade que vai gerar essa paz. Próximo, ansiedade. Agora os microfones vão bombar. Quem aí se acha ansioso? Já estou vendo um monte de gente rindo. Mãozinha levantando. Gente, a ansiedade. Levantou a mão, Wellerson? Se não passou rápido aqui, eu não vi. A ansiedade. A Laís, só a Laís, né? Entendi. A ansiedade, gente, ela é algo benéfico para a nossa vida. Todos nós nascemos com a nossa pitada de ansiedade.
potencializar isso, ou equilibrar isso, ou reduzir isso, fica a cargo da nossa vontade, fica a cargo do nosso comportamento, de como nós nos desenvolvemos enquanto ser humano. Então, uma ansiedade extrema, você vai desenvolver aí um transtorno de ansiedade, que, consequentemente, geram vários reflexos, isso somatiza no nosso corpo, a gente tem vários efeitos colaterais. Se você tem uma ansiedade baixa, você se torna uma pessoa apática, uma pessoa que pode até mesmo desenvolver um quadro de depressão, uma pessoa melancólica, saudosista, negativista. Então, a ansiedade em equilíbrio, ela se torna algo positivo da nossa vida. Igual eu falei para vocês lá, estou ansioso para a nossa primeira aula, por quê? Porque passar conhecimento, o conhecimento é libertador, o conhecimento nos liberta. A Bíblia fala sobre isso, né? Que Jesus é a verdade e a verdade nos liberta. Então, ter o entendimento de que a ansiedade ela não é algo ruim já é algo esclarecedor. Só que como que a gente controla isso então, Mário? Por que eu coloquei aqui, jogando 80% da sua vida fora? Estudos recentes indicam que 80% das nossas preocupações, elas não se concretizam. 80% daquilo que a gente se preocupa, ela não acontece. E por que eu coloquei isso? Porque o combustível da ansiedade é a preocupação. Quanto mais preocupado você fica, mais ansioso você fica. Por isso que eu falei, eu estou ansioso. Mas eu estou preocupado com a aula de hoje? Não estava preocupado com a aula de hoje. Não no sentido de me gerar um problema, que também é uma outra parte da preocupação. Se preocupar é diferente de ter responsabilidade. Eu me preocupo de uma forma responsável. Eu tenho uma responsabilidade que é a aula de hoje. É a minha responsabilidade passar para vocês essa aula de hoje. Então, eu me preocupo com a aula e estou ansioso de uma forma positiva, porque estou ansioso de passar esse momento com vocês. Ansioso em poder passar esse momento com vocês. Não ansioso a ponto de gerar uma preocupação e começar a gerar pensamentos, né? Os pensamentos intrusivos que as pessoas falam hoje aí, e começa a gerar pensamentos que vão me promover preocupação e um desequilíbrio emocional. Então, se eu tenho responsabilidade, eu me preocupo de uma forma responsável. Agora, se eu começo a me preocupar tendo informação, sem informação do que vai acontecer, se eu começo a me preocupar tentando adivinhar o que pode acontecer, sem saber, sem ter informação nenhuma, se eu começo a gerar toda essa ansiedade, aí eu vou embora. É um caminhão ladeira abaixo sem freio. Então, a gente tem preocupação com emprego, insegurança, preocupação com prova, preocupação com faculdade, decisões que a gente precisa tomar, preocupação com pessoas, quem tem filho, quem tem pessoas que têm responsabilidade sobre elas, enfim, marido, esposa. Se a gente se preocupar com tudo, a gente não vive de nada. A gente vai dedicar todo o nosso tempo se preocupando com as coisas ao nosso redor. Quer ver um exemplo? A dona de casa que trabalha, que tem filho, ela se preocupa com os afazeres do trabalho, da casa, se tem alguma coisa pronta, se não tem, se tem comida pronta, se não tem, se tem roupa lavada, se não tem, se tem que passar roupa, se não tem, se o filho está na escola, se não está, se o material está separado, de que é a aula de amanhã. E a gente acaba entrando nesse ciclo que a gente passa a não demandar o que pode ser demandado. Por exemplo, eu vejo muitos pais que se preocupam com a grade de horário dos filhos. E fica assim, amanhã é aula de quê? Você já botou o livro e tal? Eu vou olhar na sua mochila. Você tem que começar a criar uma consciência situacional na criança, onde ela precisa entender que, guardadas as devidas proporções, ela também tem as responsabilidades dela.
E uma criança que cresce responsável, ela se torna um adulto responsável. Porque o adulto ele é só uma consequência de uma criança potencializada. O adulto é uma criança potencializada, o idoso é um adulto potencializado. Você vai ser na sua velhice aquilo que você era na vida adulta, só que potencializado. A gente tem costume de dizer que idoso, velho, é ranzinza, né? Mas quem é ranzinza na velhice era ranzinza na vida adulta. Ninguém se torna ranzinza porque chegou na velhice. É só uma consequência. Então, ter a consciência, demandar, sobretudo demandar o que pode ser demandado, começa a fazer com que a gente organize o nosso tempo, a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções. A gente precisa respirar, mas a gente tem o costume de só respirar depois que a gente explode, que a gente espera tudo se acumular, aí quando a gente se vê sem saída, a gente tem a força necessária para explodir, porque a gente explode, gera o espaço necessário e começa a respirar. E a gente vive cíclico, vive esses ciclos de explosão e explosão. Aí a gente explode, respira e fica respirando até a próxima explosão. Aí a gente explode de novo. E não é assim, não precisa ser assim. Mesma coisa é a vida financeira. As pessoas que pagam cartão, vivem de pagar cartão com cartão, pessoas que vivem de empréstimos em empréstimos, vivem uma vida atribulada, Deus me livre. Então, combustível da ansiedade é a preocupação. Ter uma ansiedade equilibrada nos faz ter desejo de coisas boas, desejo de coisas novas, desejo de crescer, desejo de evoluir. A ansiedade está ali presente nesse impulsionamento aí de você querer coisas novas, coisas boas, melhores, saudáveis. A ansiedade ela está ali te ajudando nisso. Então, a ansiedade não é algo ruim, mas nós temos o poder de transformá-la em algo ruim. Próximo, procrastinação. Outra parte que todo mundo levanta a mão. Alguém aí procrastina? Quem é procrastinador aí? Quem se acha procrastinador? Gente, a procrastinação, alguns, né, especialistas dizem que a ansiedade é o mal do século, né? Eu acho que a procrastinação é o segundo mal do século. Porque, assim, qual é o combustível da procrastinação? A procrastinação está muito ligada a um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. E hoje nós estamos muito condicionados a uma exposição à dopamina, a uma exposição exacerbada ao que nos gera dopamina, ao que nos gera recompensa. O telefone trouxe muito isso. E a gente está... Eu sei que, por exemplo, muita gente hoje está aqui na aula por um telefone. O telefone nos trouxe muita facilidade e nos escravizou através dele. Por quê? Nos escravizou por conta da facilidade que ele nos traz. Mas não tem café de graça. Essa facilidade, ela trouxe a reboque muitas outras coisas que nos promoveram um vício, que nos promoveram algum adoecimento, e a procrastinação é um deles. A gente se acostumou a ter recompensas rápidas. Por que a geração de hoje, os adolescentes de hoje, eles não têm paciência? É uma geração impaciente. Porque é uma geração que de 2000 para cá cresceu. Olha só, quem aí eu vou ser bonzinho, Quem nasceu de 95 para trás? Pessoa que nasceu de 95 para trás, um monte de... Que bom, muita gente aí. Quem nasceu de 95 para trás são pessoas que têm uma paciência um pouco maior. Por quê? Porque se construíram numa época onde as coisas não chegavam com facilidade. Por exemplo, a velocidade de informação era demorada demais se a gente for comparar com hoje. Quem tinha programa que gostava, tinha um programa que eu gosto de assistir. O programa era uma vez na semana. Você tinha que esperar ou o domingo ou a segunda-feira. Hoje em dia, não. Você abre o Netflix, por mais que algumas
algumas séries, algumas plataformas adotam isso, né? De você distribuir, diluir os episódios uma vez na semana, tem o dia certo, mas não tem problema nenhum com isso, porque você tem 500, 600, 900 séries lá para você ver. Então, assim, você se permite aceitar que o próximo episódio só seja divulgado na próxima semana. Por quê? Porque você tem filme, você tem outras séries. Você precisa ocupar aquele espaço com alguma outra coisa. E você tem acesso a isso. Quem é que lava a louça vendo o telefone? Vendo o YouTube? Vendo alguma coisa? Quem é que toma café, almoça fazendo com o telefone, assistindo alguma coisa? É isso. A gente se condicionou em um momento da nossa realidade onde fazer uma coisa só é uma ofensa, é ofensivo. Você parar para tomar café e simplesmente desfrutar do seu café, desfrutar da sua comida, você tem aquele sentimento de, caramba, eu podia estar fazendo alguma outra coisa. Caramba, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. E a gente está condicionado a isso. E isso nada mais é... Pode falar. Mário, Sim. A gente aqui vive hoje, a gente tem um filho de 24 anos. E a gente é de uma geração em que a gente marcava os nossos compromissos no domingo antes para o próximo domingo. Porque a gente não tinha telefone, não tinha nada. Então a gente só via os nossos amigos e só marcava uma coisa depois. O nosso filho hoje vive uma situação de que ele está com o celular na mão, ele já está de pijama às vezes, pronto para dormir, e chega um convite para ir para um barzinho ou para ir para algum lugar, e a gente magicamente vê 11h30 da noite se arrumando para sair. Mas o dia que isso não acontece, ele vive uma frustração tão grande, uma agonia tão grande de que não pode sair, que não tem nada para fazer, vamos fazer alguma coisa. Às vezes eu e o pai estamos aqui sentados, prontos para ver um filme, que é o suficiente para a gente. Uhum. Ele, vamos fazer alguma coisa, vamos para o shopping. Vamos fazer... Cara, sossega isso, sossega esse facho aí. Mas por quê? Porque tem tudo a tempo e a hora no estalar de dedos no telefone. Então, assim, isso para a gente é um pouco angustiante, é o que a gente tem vivido hoje, entendeu? Sim, exatamente isso. E é essa questão de recompensa rápida. Marcar o encontro para a semana seguinte. Por quê? Porque eram as condições que tínhamos e a gente entendia que aquelas eram as condições. A gente ficava esperando, ansioso. Sim, beleza, a gente, poxa, caramba, domingo que vem vou marcar de sair com a galera, a gente vai para tal lugar, vai ser legal, vai ser maneiro. Então, era uma expectativa positiva, era uma expectativa que gerava algo positivo em nós. Hoje em dia, esse exemplo, mais uma vez, que você trouxe é perfeito, porque, olha só, não ter o que fazer é algo frustrante. E você gera a necessidade de você se sentir pertencente, se sentir bem, só se você estiver fazendo algo. O ócio não é mais algo positivo. É algo ruim, não é bom mais você viver o ócio. Chegamos ao ponto de que pessoas, especialistas, precisam ficar divulgando isso, de que o ócio é tão produtivo quanto o trabalho. Grandes nomes hoje de desenvolvimento, especialistas, cientistas, grandes empresários, são pessoas que batem muito nessa tecla. O ócio faz parte da minha rotina de vida. Eu preciso viver o ócio porque, através dele, já me vieram grandes ideias, já tive grandes soluções para grandes problemas. Só que se a gente estiver nessa roda gigante de resolução de problema, de ter que a todo momento estar vivendo algo que vai nos gerar satisfação, recompensa de curto prazo, que é o que, quanto mais dopamina você tem circulando no teu organismo, mais recompensa de curto prazo você precisa. E a gente, quanto mais dopamina nós temos ali lançada no nosso organismo, gera a necessidade de a gente buscar recompensa para suprir essa dopamina. E onde que a gente tem recompensa de curto prazo? Nas coisas que nos oferecem satisfações mais rápidas. Pode falar, Francilene. Não, na verdade, quem quer falar sou eu.
Pode falar. Se apresenta que eu não sei seu nome, não. Meu nome é Jonathan. Fala, Jonathan. Pode falar. Enquanto você fala, eu estou aqui meditando, né, no significado de procrastinação. Aham. Aí fala que para ser senhor do seu dinheiro, você precisa ser senhor das suas ações. Exato. E, assim, às vezes, na verdade, isso nunca me passou pela cabeça, né? Fazer uma associação desse tipo, de que as minhas ações trazem consequências ruins para a minha vida financeira. E então, acho que, assim, eu parando para refletir sobre isso, vai ser um grande desafio, né? Cuidar da vida financeira, porque primeiro vai ter que mudar as ações. Sim. E isso eu acho que um dos maiores problemas, não só na vida financeira, mas na vida familiar, é a procrastinação. Aham. Então, a gente entende que, devido a esse problema de procrastinação no âmbito familiar, acabou afetando, né, a nossa vida financeira. Aham. E é o que essa geração está vivendo, né? Posso dizer que é uma pandemia, né? Procrastinação é uma pandemia, né? Essa geração aí. E a gente vive isso aqui em casa. É um grande problema isso aqui em casa, é justamente a procrastinação devido ao tempo que é gasto no celular. Isso aí é um devorador de tudo, né? Sim. Justamente é o que está causando muita procrastinação aqui. Isso aí eu acho que vai ser um grande desafio. Mas vocês vão conseguir. Vamos sim. A gente já está caminhando para a reta final da aula e mais adiante eu não só jogo o balde de água fria em vocês, não. Eu dou algumas ferramentas para, né? Eu não jogo vocês no mar, não. Eu também dou um caiaque, dou um remo para vocês remarem, tá? Mas vocês vão precisar remar. Mas eu dou o caiaque, eu dou o remo. Por que eu... Quer falar mais alguma coisa, Janda? Não. Beleza. Então, por que eu coloquei isso aqui, da questão das ações? A dopamina, né, esse sistema de recompensa a curto prazo e longo prazo, é o que acontece dentro de nós. O que é o externo? O que é o externo? O que é externado? Como que a gente entende que interpreta o que está acontecendo dentro da gente? Quando a gente cede a um desejo. Ceder a um desejo é interpretar o que está acontecendo dentro da gente. Por que eu coloquei que para ser senhor do seu dinheiro, você precisa ser senhor das suas ações? Porque a partir do momento que você consegue dominar as suas ações, você vai dominar o teu dinheiro. E o exemplo que a Glaucia deu do filho. Às vezes, 11h30 da noite, ele já está preparado para dormir. Chega um convite e fala, poxa, já estou preparado para dormir, cara. Valeu, obrigado, vou dormir, vou descansar. Se for para amanhã ou outro dia, deixa para outro dia. Pronto. Mas o desejo chega e você não consegue controlá-lo. Você cede ao seu desejo, por quê? Porque você precisa de uma recompensa de curto prazo e ela chegou naquela hora para você. Às vezes você só... E hoje, por exemplo, hoje em dia, vou beber, não sei, eu vou querer beber, não sei se bebe, se não bebe, mas vou dirigir, tenho carro. Não vou não, porque eu vou querer beber, se eu for, vou querer beber. E se eu beber, eu não vou querer dirigir. Então, deixa eu ficar em casa mesmo. Hoje não, hoje em dia tem um Uber. Você pega, eu quero beber? Tá, vou chamar o Uber. Porque você chama o Uber para ir, chama o Uber para voltar. Tem solução para tudo hoje. E todas essas soluções, elas influenciam cada vez mais que você busque recompensas de curto prazo e você procrastine, que é aí onde entra a procrastinação, você vai procrastinar o que te gera recompensa de longo prazo. Mas é justamente o que te gera recompensa de longo prazo é que vai fazer você ter uma determinação, ter uma consciência, ter um comportamento organizado. Porque ninguém quer comprar um carro, mas quer juntar dinheiro antes. Você quer juntar ali 1.000, 2.000, que é só a entrada que você sabe que precisa, e às vezes nem a entrada você precisa mais.
E você vai lá e financia o resto. Por quê? O que é a recompensa de curto prazo? É você comprar o carro. O carro vai te dar a satisfação que você está precisando. Só que você quer juntar dinheiro? Porque juntar dinheiro vai elaborar em você, vai fazer crescer em você uma responsabilidade, um senso de comprometimento, uma determinação, um controle emocional, um controle comportamental, de você entender que você não, aquele carro que você quer não é o momento dele para ele chegar agora. Só que você vai lá e coloca a carroça na frente dos bois. Aí você compra o carro. Comprei o carro, beleza. E qual é a consequência de você ter procrastinado o que deveria ter sido feito? Você tem uma parcela altíssima do carro para pagar, você tem uma parcela de seguro, que quem mora no Rio de Janeiro, se não andar sem seguro é loucura, né? Você tem PVA, tem manutenção, tem combustível, que tudo isso poderia estar diluído com o valor que você paga na prestação do carro. Só que eu também vivi a gente já comprou carro, né, parcelado também. Só que quando a gente determinou na nossa vida que a gente ia comprar um carro à vista, a gente juntou dinheiro, fomos lá comprar um carro à vista. Então, a procrastinação é você trocar a recompensa de longo prazo, que vai te gerar uma satisfação muito maior, pela recompensa de curto prazo, que vai te gerar uma recompensa bem menor, só que mais rápida. E olha só, espiritualmente falando, a gente acaba se acostumando a receber pouco, mas receber sempre. Você não quer esperar o momento de receber o que realmente é e foi feito para você, que foi construído do tamanho que você é, que demorou um tempo para ser construído, elaborado, porque de acordo com o teu tamanho, você está trocando por aquilo que é pequeno, mas que você vai receber ali de imediato. É aí que a procrastinação acontece. Quando você não tem esse equilíbrio emocional, equilíbrio comportamental, e que não te gera essa consciência de saber que você está trocando algo por outro. É uma substituição que você faz. Não é somente uma escolha. É uma substituição. Procrastinar é isso. É anular, olha só, sentimentos procrastinadores anulam o seu presente. Porque você troca o futuro pelo presente. E você vai viver eternamente no presente, na tua zona de conforto, cedendo aos teus desejos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Está aberto aí. Vou passar para o próximo, hein? Próximo, sentimentos depressivos. O que são sentimentos depressivos? São sentimentos que fazem você se sentir mal pelo que você fez de errado ou pelo que você deixou de fazer de certo. Então, gente, não se culpem por aquilo que vocês fizeram de errado até hoje. Não se culpem por vocês terem perdido oportunidades. Não se culpem pelas más escolhas que vocês fizeram, igual eu estava falando do carro agora. Não sei se alguém tem carro financiado ou algum tipo de financiamento. Não se culpem, porque para tudo há um tempo. E é o tempo da ignorância, é o tempo da sabedoria. Ao tempo da escuridão, é o tempo da luz. Hoje está sendo lançado luz na vida de vocês, onde vocês estão passando a ter maiores informações, mais conhecimento, de forma com que esse conhecimento vai passar a organizar melhor a vida de vocês. Então, não se sintam mal por conta disso. Vou desnudar minha esposa aqui, contar que, por exemplo, ontem ela foi fazer uma compra e ela esqueceu de colocar o cupom lá para ganhar milhas. E ela ia ganhar milhas para caramba. Que também vocês vão ter aula de milhas aí, vocês vão entender melhor esse universo. Que dá para fazer muita coisa com milhas. E ela ficou ali, né, ruminando a tristeza dela por ela ter esquecido de ter colocado o cupom e ter perdido as milhas. E tentando fazer um monte de manobra lá. Eu falei com ela, deixa, aceita a perda, perdeu, não foi dessa vez, deixa para a próxima e vida que segue. Porque senão a gente acaba gerando um novo problema tentando solucionar o problema que aconteceu. Então, se a gente errou no passado, aprendizado, experiência e vida que segue. No futuro a gente tem uma nova oportunidade de fazer direito. Beleza? Não deixe que esses pensamentos
contribuam para um adoecimento de vocês. Então, Mário, como fortalecer a minha mente? Como que eu faço para, diante de tudo isso que você trouxe, esse caminhão de barro que você jogou em cima da gente, como que eu respiro e como que eu consigo administrar melhor as minhas emoções, a minha vida emocional? Como que eu consigo? Beleza. Vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas, algumas ações que vocês podem tomar que vão influenciar diretamente nesse fortalecimento, que vão auxiliar vocês nessa caminhada, nessa organização da vida financeira, não somente a vida financeira, mas também toda a vida de vocês. Primeiro ponto, aprenda a passar um tempo sozinho. Aquela questão do ócio que eu estava falando, parece ofensivo a gente passar um tempo sozinho, parece que a gente está fazendo algo de errado. Sabe quando a gente era criança, que os nossos pais saíam e falavam assim, ó, não é para você ir para a rua, que se eu chegar e eu ver você na rua, você vai levar um couro. Beleza, eles viravam a esquina, a gente ia para a rua. É ou não é? A gente abria o portão, ia para a rua e ficava assim, toda hora olhando de longe para ver se chegava. Eu lembro que uma vez meu pai saiu e falou, não é para você ir para a rua. Eu estava de férias, era época de pipa, eu falei, o quê? Ele saiu, trancou o portão. Ele trancou o portão, pulei o muro. Pulei o muro dos fundos da casa, fui lá para cima do morro soltar pipa. Meu pai tinha um caminhão, falei, ele vai chegar do caminhão, vou ver o caminhão chegar. Quando eu percebi que o caminhão já estava estacionando na frente de casa, não deu nem tempo de enrolar a linha. O que eu fiz? Arrebentei a linha, deixei a pipa embora, saí correndo para dentro de casa, pulei o muro, fui lá, limpei a cara para ele não ver que eu estava suado. Quando ele entrou dentro de casa, eu estava igualzinho aquele filme do Curtindo a Vida Adoidado, no final do filme, que ele senta, deita lá, desliga tudo. Então, estava assim. Aprenda a passar um tempo sozinho, não é errado. Não se sinta como a gente, quando criança, fazendo as coisas errado, proibido por alguém. E quem é casado, passar um tempo a dois. Sempre bom você ter um tempo, né, em casal, curtir o momento de vocês, tanto para quem é solteiro quanto para quem é casado, e até mesmo para quem é casado, né, é sempre bom, por exemplo, o que eu estava falando das desindividualidades. Às vezes, você é casado, mas você tem a tua individualidade. Tem mulher que gosta de sair com as amigas, tira um tempo para sair com as amigas, não é errado. Tem um homem que gosta de curtir, né, ou um churrasco com os amigos, ou um futebol, ou assistir um jogo, qualquer coisa do tipo, que às vezes a mulher não vai se sentir bem. E no ambiente que a mulher está, talvez o homem não vai se sentir bem. Quantos registros a gente tem de um monte de homem sentado no shopping, na cadeira, triste, cansado, e a mulher lá feliz da vida na loja comprando? Porque o homem, ele não está naquele ambiente ali, ele não está feliz. Às vezes não é nem pela compra, mas é pelo tédio. Então, cada um tem as suas individualidades, onde cada um tem o teu prazer individual, que não será o mesmo prazer do outro. E isso tudo, gente, contribui para que a gente tenha uma emoção, uma vida emocional saudável. Então, aprendam a passar um tempo sozinho. Não é errado. Não faz mal. Você não está aí. A solidão, você não está solitário. Não é passar um tempo sozinho, solitário. É um tempo sozinho curtindo a si mesmo. É um tempo sozinho fazendo o que gosta. Então, aprenda a passar um tempo sozinho. Segundo, não viva o passado. Coloquei aqui, ó. O passado, ele é um quadro. O quadro, ele já foi pintado. Ele não pode ser mudado. Você já viu alguém dizer para repintar a Mona Lisa? Se eu não me engano, a Mona Lisa hoje é o quadro mais caro que tem, né? Milhões de dólares. Por mais absurdo que possa ser, eu já vi gente dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, mas um quadro não pode ser repintado. Então, está no passado, está lá no passado. O que a gente faz com o quadro? A gente pendura ele. E toda vez que a gente precisa revisitar o passado, para que a gente precise viver algo, é somente para que a gente absorva as experiências que aquele passado nos trouxe, para que a gente não repita novamente no futuro. Não é uma questão de estar preso lá
e ruminando o que poderia ter sido feito de diferente. É você entender o que fez de errado para não fazer novamente. Ponto. O passado acaba aí. Presente. O presente, ele é um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete a realidade. O espelho, ele não resolve... Só o espelho lá da Disney que mostra o futuro e outras galáxias. O espelho da realidade, o real aqui, ele vai mostrar o que está acontecendo na hora, no momento. A mulherada vai para frente do espelho para se maquiar, para ver se está bonita, se a roupa está combinando. Por quê? Porque é o que está acontecendo na realidade, na hora ali. Então, não se prenda ao passado, use o presente para ter clareza do que está acontecendo na vida de vocês, para que vocês consigam focar no futuro. O que é o futuro? O futuro é uma janela. Quantos aqui já ouviram o termo uma janela de oportunidade? A janela, ela só é aberta por dentro. A porta você abre por dentro e por fora. A janela, você só abre por dentro. Então, aquilo que você tem dentro, você vai te gerar oportunidades para você abrir, e através do que você tem dentro, de quem você é, da realidade que você vive, você vai construir o teu futuro. As tuas oportunidades. Aquilo que o teu espelho está refletindo hoje é alimento, é ferramenta, é aprendizado, é material para você produzir tuas oportunidades, teus objetivos, tua expectativa de futuro. Não se prenda ao passado. Foque no que vocês estão fazendo hoje, na oportunidade que vocês estão tendo hoje de construção, de melhoria, de promover uma nova vida na vida de vocês. Beleza? Próximo tópico. Isso aqui é algo que eu desenvolvi, foi desenvolvido um método desenvolvido por mim mesmo dentro da clínica, altamente testado e 100% de resultado positivo. Não invista energia em coisas que você não pode controlar. Vocês conhecem o poder do tá bom? A partir de hoje, vocês vão usar muito isso na vida de vocês. Gente, o que vem depois de um tá bom? Não vem mais nada. Se alguém chega para você te ofendendo, falando um monte de coisa sobre você e sua mãe, seu filho, seu pai, seu ancestral, sua casa, seu carro, e você vira para a pessoa e fala, tá bom. Morreu ali. Porque todo louco, vou tratar isso como loucura, todo louco, ele precisa ser retroalimentado. A loucura do outro precisa ser retroalimentado. O que é isso? Aquilo que ele lança em cima de você, ele precisa que aquilo retorne para ele. Por quê? O que a gente oferece aquilo que a gente tem. Se ele lança em cima de você aquilo que ele tem, ele quer que você devolva a mesma coisa para ele. Porque ele precisa ser alimentado daquilo, porque aquele é o alimento dele. Agora, se você rompe, se você promove essa interrupção através de um tá bom, acabou a partir dali. Esse louco, ele vai precisar transferir isso para outra pessoa. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a vida de vocês, a partir da organização financeira, ela muda. Consequentemente, muitos ciclos vão se encerrar e outros vão se abrir. Quando você organiza a sua vida financeira, determinadas relações, comportamentos, eles mudam, alguns se encerram e outros se abrem. E o tá bom é uma ferramenta de você conseguir equilibrar e equalizar a sua vida e ter esse controle emocional. Não sei se a conta vai fechar esse mês, não sei. Tá bom, olha só. Comece com um tá bom. Tá bom. Quais as alternativas que a gente tem? Tá bom, qual é o tamanho do problema para a gente entender o tamanho da solução? Você isso, aquilo, outro. Quando você tem a consciência de quem você é, você não compra a consciência do outro. Você não absorve o pensamento do outro. Você sabe quem você é. Então, não invista energia em coisas que você não consegue controlar.
Se você consegue controlar, se você consegue dar solução, vai lá e invista a sua energia. Agora, se existem personagens, se existem situações que não estão dentro do teu controle, tá bom. Vida que segue. Porque você não vai controlar. E não adianta nada você gerar uma expectativa, gerar uma preocupação em cima de algo que está fora do teu controle, que você só vai absorver cada vez mais problema. Cada vez mais preocupação, cada vez mais ansiedade. Então, use o poder do tá bom a partir de hoje na vida de vocês, não somente na vida financeira, mas em todas as áreas da vida de vocês, porque é algo libertador. Próximo. Esqueça os outros. Esqueça quem são, esqueça o que tem. Não dê atenção às pessoas que vivem uma vida sem princípios. A gente faz muita... Às vezes a própria Bíblia fala isso, né? Da gente... que existe o sol nasceu para todos, mas que existe o caminho do ímpio, existe o caminho do justo, para que a gente não compare o nosso caminho com o caminho do justo, porque às vezes a gente olha para um caminho do ímpio, porque às vezes a gente vê o ímpio prosperar e a gente começa a se questionar. Só que a gente não sabe o que foi feito para ele chegar até aquela prosperidade. E se comparar, o teto de comparação, gente, o teto da comparação social, ele é altíssimo. E se a gente for se colocar na ideia de se comparar com o outro, se comparar com quem está tendo, com quem está crescendo, com quem está conquistando, com quem está prosperando, a gente só vai se frustrar, porque para a gente nunca vai ser suficiente. A gente nunca vai conseguir chegar na plenitude de a gente entender que estamos fazendo o que a gente pode com o que a gente tem. Ter essa consciência elimina, né, muito desse senso de comparação. Principalmente quem tem como regra de vida a Bíblia. Porque, por exemplo, foi o que eu coloquei aqui, princípios não toleram vaidade. Se você tem princípios, a vaidade ela não vai andar junto. Então, ou você cede à vaidade, ou você cede aos princípios. Quando você se compara, você está cedendo à vaidade. E eu falo isso porque a gente vive num ambiente muito tóxico quanto à ideia de se expor, de mostrar o que tem, de ter a vaidade de ter. Tem uma frase de Schopenhauer que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a vida é a eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É a eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E essa ânsia nunca acaba. E se a gente for se comparar, a gente acaba se perdendo, porque a gente passa a viver uma vida que não é nossa. É aí que a gente vive uma vida que não é nossa, porque a gente quer acompanhar quem está vivendo uma vida que não tem os mesmos princípios que a gente tem. Então, é o famoso, voltando ao dublê de rico, né? Se a gente quiser acompanhar um dublê de rico, a gente vai viver um dublê de ator coadjuvante. É o mínimo do mínimo do mínimo. Então, não se compare. Viva a sua vida, foque naquilo que vocês são, naquilo que vocês têm, invista energia nisso, porque é isso que está precisando ser mudado hoje. Os outros são os outros. E eu falo, na aula do não, eu falo um pouco sobre isso, e eu cito até um exemplo, né, sobre José da Bíblia, vocês vão lembrar desse dia. É espantoso quando a gente passa a entender a passagem de José a partir de uma ótica, né, financeira. Terceiro ponto aqui desse tópico. Salmo 1:1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Olha o que a Bíblia fala. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, se você não se compara, você não segue o mesmo caminho. Se você não segue o mesmo caminho, você é feliz. Porque quem vive lá uma vida de dublê de rico, ele não é feliz. Está tentando preencher um espaço
que não pode ser preenchido por nada, com nada. Tem um livro do John Piper, se não me engano, é Conhecendo a Deus, o nome do livro, que ele fala sobre isso. E nós somos... Essa busca por esse desejo que nós temos foi algo colocado por Deus em nós, e que quando a gente não tem esse entendimento que esse desejo, essa busca incessante que a gente tem por esse prazer, foi algo colocado por Deus, mas para um prazer de estar com Ele, um prazer de estarmos na presença dEle, e que isso não pode ser preenchido com nenhuma outra alegria, nenhum outro prazer. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente vive perdido buscando esse prazer em todas as outras áreas da vida. E aí que é onde a gente cai em vários exageros, né? Um exagero na bebida, um exagero no sexo, um exagero financeiro, um exagero em adrenalina, e você vive perdido, porque está sempre em busca desse prazer, se comparando a outros e buscando outros. Então, não esqueça os outros. Anule pensamentos vitimistas. Coloque energia apenas em coisas que você consegue controlar. Seja positivista. Isso aqui são ferramentas de programação neurolinguística, de PNL. Anule pensamentos vitimistas. Seja positivista. Procure ter uma ótica positivista das coisas. Ainda que você enxergue assim, não tem grandes chances de dar certo. Beleza. Você está olhando, não tem grandes chances de dar certo. Mas busque viver numa ótica que esteja preparado para que, se der certo, você já está ali pronto a viver aquilo. Viver como se não... viver na expectativa de que não vai dar certo, você já está vivendo o resultado negativo antes mesmo do resultado. Então, tem uma ótica positivista, tem uma ótica positiva das coisas, uma expectativa positiva das coisas, que isso nos auxilia muito, até mesmo em mudança de hábitos, a nos ressignificar. Beleza? Último ponto. Último tópico. Fortalecer a mente nos proporciona liberdade para fazer o que é necessário. Fazer o que a gente deseja é se tornar escravo das nossas emoções. Quando você faz o que é necessário, isso é liberdade. Quando você faz o que você deseja, você está se tornando escravo do seu desejo, das suas emoções. Ceder ao desejo não é liberdade. Ceder ao desejo é escravo do prazer. É escravo daquilo que está te impulsionando a fazer. A gente hoje tem uma ideia muito deturpada de liberdade. Acha que liberdade é você poder fazer o que quiser. Fazer o que quiser é justamente o que a Bíblia nos ensina a não fazer. A Bíblia ela é um manual que nos limita, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe do potencial humano. A passagem da Torre de Babel, ele fala, né, que se Deus não tivesse feito aquela confusão de línguas, o nível que os homens alcançaria de desenvolvimento seria infinito a partir daquilo ali. Por isso que foi necessário haver aquela confusão de línguas ali. Então, ali os homens estavam cedendo a um desejo. E quando a gente passa a ceder ao desejo, é algo que não tem limite. E a gente acaba se tornando escravo do desejo. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que tenha sido uma grande contribuição na vida de vocês, que vocês possam frutificar a partir dela, colher frutos a partir dela. E está aberto aí para quem quiser falar, se vocês quiserem dar algum depoimento, falar alguma coisa sobre o que vocês acharam da aula de hoje. Não precisa brigar não, tá? Fiquem tranquilos. Tem espaço para todo mundo. Alguém quer falar?
Vai lá, Luiz Cláudio, pode falar. Não, então, assim, eu tenho para mim que essa aula é a mais importante nesse contexto vou botar assim, de reeducação financeira, né? Uhum. E essa parte emocional de se lidar com dinheiro é bem difícil, muito difícil mesmo. Sim. E você acha que, a partir do que foi trazido hoje, teve alguma, de alguma forma, algo positivo que vai te auxiliar nessa ressignificação, nessa mudança aí? Com certeza, com certeza. Principalmente essa parte assim de meio que largar os outros e, entendeu? Focar mais no que eu preciso fazer. Que bom. Beleza, obrigado pelo relato. Mais alguém? Glaucia, pode falar. Oi, Mário, essa última frase aí foi bem tocante aí quando você fala fazer o que deseja se torna escravo das suas emoções. O que eu vou trazer aqui pode até parecer uma fala machista, mas não é. Eu acho que é o que a gente vive hoje, na realidade de hoje, e a mulher se pega muito nisso, né? O fato dela trabalhar fora, dela se dizer assim, é o meu dinheiro, eu trabalho para isso, eu mereço, e talvez a gente se perca um pouco nisso, né? Isso está trazendo uma consciência para mim, tá? Não é uma explanação geral, né? É uma coisa que, para mim, que às vezes eu trabalho tanto e a gente tem essas brigas todas por conta de dinheiro, e a minha vontade é de ceder a esse desejo mesmo, porque eu estou cansada, eu trabalho muito e eu quero ter, entendeu? E aí eu acho que eu estou cedendo um pouco a esses desejos. E assim, você falando sobre a questão do merecimento, eu tenho o costume de dizer o seguinte: o merecimento ele não entra na fase da execução. O merecimento ele entra na fase do planejamento. Luiz, tem como você mutar o... Está dando eco aqui, por gentileza? Obrigado, hein? Valeu, obrigado. O merecimento ele tem que entrar na fase do planejamento. Merecimento é algo normal, a gente merece. Né? Igual você falou, a gente trabalha, merecemos mesmo. A Bíblia fala que nós somos merecedores do fruto do nosso trabalho. Mas o merecimento ele tem que entrar no planejamento, não na execução. Porque na execução a gente já está ali embebido de emoção e a gente vai fazer o que tiver que fazer porque o merecimento ele está ali, ó. É para isso. No planejamento você tem uma racionalidade muito maior. Na execução é só emoção. Pode falar, Francilene. Não está saindo, não. Esqueci de abrir o microfone. Agora, foi. Realmente, esse encontro de hoje, como o colega falou mais à frente, para mim também é uma das partes mais importantes, porque a emoção, pelo menos eu, influencia muito na questão do dinheiro, na minha vida, é a minha emoção. E a coisa que eu estou aprendendo a lidar, conhecer sobre emoção, aprendendo a nomear, dar nomes, a parar um pouquinho para... Não, por que eu estou sentindo isso aqui? Eu estou fazendo isso porque eu senti isso. E a parte do slide que falou sobre a procrastinação, uma parte que me chamou muita atenção, que assim... eu vou ficar... Depois eu vou rever essa aula e vou ficar... vou tentar fazer com que venha cauterizar isso na minha mente, porque a questão, quando você falou, que eu nem tinha prestado muita atenção, mas quando você falou, deu uma ênfase muito grande, de que quando a gente procrastina, que é o que eu tenho vivido, né? Eu creio que a grande maioria, a gente fica presa ao presente e não consegue chegar ao futuro. O futuro que eu tanto quero, cada dia que eu vou procrastinando, eu fico ali naquele presente, mas o futuro que eu almejo para mim, ele vai ficando mais distante. Não é o contrário, Jonathan. Você anula o presente. Não, eu estou anulando o futuro que eu quero quando eu estou procrastinando. Não é o... Então, quando a gente troca, é o que eu estava falando, existem recompensas de curto prazo e recompensas de longo prazo. A recompensa de longo prazo, ela é muito mais sólida, ela é muito mais satisfatória, só que ela também tem, ela demanda que você
tenha um sacrifício maior, um exercício maior, demanda mais tempo. Então, esse demandar de tempo é mais para o futuro. Você acaba trocando o que de maior satisfação vai te oferecer por conta de ser mais para o futuro, você acaba trocando isso pelo presente, que é algo de curto prazo, que é uma recompensa mais rápida, que não vai demandar tanto sacrifício e que vai vir de uma forma mais imediata. Entende? Que aí é o que vai no seu presente ali. Você acaba trocando o teu desejo de sentir prazer, né? O prazer da compra ou o prazer de você experimentar algo, né? O que não vai te gerar tanto sacrifício assim, e você vai ter uma satisfação rápida do que algo que vai te demandar um sacrifício muito maior, mas que vai gerar um tempo maior e que também vai te dar uma satisfação muito maior. Entendi. Mas é isso. Sim, mas foi nessa linha mesmo, de trocar o futuro pelo presente. Valeu, Francilena, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não se sintam acanhados, não, gente. Ninguém dormiu aí, não, né? Essa primeira aula, ela é um pouquinho mais demorada mesmo, tá? É a aula de introdução, a gente tenta abordar um pouco mais aí, para que vocês consigam ter o máximo de ferramentas para caminhar durante essa mentoria aí, tá? Rafa, quer falar alguma coisa? Principalmente você, Rafa, que... Eu anotei zilhões de coisas, pode Você ser já é que no próximo veterana. encontro que apareça mais dúvidas, mas assim, só agradecer mesmo. Realmente tem coisas, né, que você falou que são coisas que eu já ouvi antes, e você perceber que às vezes você cai no mesmo erro, mesmo já sabendo, assim, às vezes é automático o negócio. Realmente a questão de controlar suas ações, emoções, é uma coisa que é treinada, né? Sim. Então, assim, você tem que querer muito mesmo e realmente ter objetivo, porque se você não tiver objetivo, vai chegar o dia que seu dinheiro, como você falou, né, que estava fora com a Sul, e não tinha mais o dinheiro das coisas aleatórias, e vocês simplesmente, ok, não temos. Vamos fazer, não tem. E é isso, tipo, é uma coisa assim que hoje, mesmo eu sabendo, mesmo já tendo passado por isso, mesmo tendo a caixinha disso, caixinha daquilo, envelope disso, envelope daquilo, é uma coisa que eu ainda não domino. Tipo, porque eu vejo assim, talvez é uma necessidade daquele momento, mas tipo, será que é mesmo? Então, realmente pensar nisso é começar a raciocinar, né? Igual a colega falou. Raciocinar no que... Por que eu estou pensando assim? Por que né, tá acontecendo isso naquele momento? É uma necessidade mesmo naquele momento? É desafiador, né? Exato. Então, assim, só mesmo rever, né, o que foi falado. Sim. E tentar entender, né, que E nem que são flores, mas vale a pena. Exatamente. E assim, gente, nós somos, aproveitando tudo que a Rafa falou, nós somos... Esse é um dos motivos de eu ter escolhido a TCC como abordagem para trabalhar. Porque a TCC, a teoria cognitivo-comportamental, ela entende que nós somos altamente reeducáveis. Nós podemos reeducar o nosso comportamento. Nosso comportamento ele é totalmente reeducável. Ele não é algo rígido, que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas precisa haver, primeiro, a consciência da necessidade de mudar e depois, que está ligado naquilo que eu falei de honestidade e disciplina. Quando você tem a consciência e você é honesto com você mesmo, você entende que precisa mudar, adota ações no sentido da mudança e aplica a disciplina. Pronto. Nós conseguimos essas mudanças. É fácil? Não é. É rápido? Não é. Mas quanto mais você demorar, mais distante você vai estar da mudança. Quanto maior as ações, mais rápido as ações você tomar no sentido de querer mudar,
entendendo que depois desse mar de dificuldades aí que você está colocando nesse trajeto da mudança, depois desse mar aí, a gente tem ali um céu onde vamos colher os frutos dessas mudanças. Não é em vão. Conhecimento não é em vão. Reeducação não é em vão. Tudo isso a gente colhe frutos. E nós somos os que irão ter mais satisfação nessa colheita. Eu tenho o costume de usar como analogia que a gente vem plantando milho esse tempo todo. E a partir de hoje vocês começaram a gerar uma consciência de mudança e que não dá mais para plantar milho. Vocês vão começar a plantar soja. E mesmo plantando soja a partir de hoje, vocês vão continuar colhendo milho. Porque o plantio de milho vem de muito tempo. E vai chegar o momento que vocês vão colher mais milho do que soja. Vai chegar o momento que vocês vão colher junto milho e soja. E vai chegar o momento que vocês vão começar a colher só soja. Porque o milho ficou lá no passado. Então, essa transição, ela não é repentina. É um processo transitório que vai acontecer aos poucos. E lá no final da mentoria, quando vocês já estiverem colhendo mais soja do que milho, vocês vão ver, conseguir enxergar que no futuro o prazer, a satisfação e a paz que a organização financeira traz é muito maior do que o sacrifício que ela gerou no que precisava ser mudado. Beleza? Bom, acho que mais ninguém, né, quer falar. Vou encerrar a aula por aqui, então. Beleza? Se alguém quiser dar algum relato, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade para falar lá no grupo, tá? Podem colocar lá. Talvez até a Sulamita peça, que ela gosta de ter o feedback de vocês lá também, tá bom? Gente, muito obrigado, agradeço por esse tempo com vocês, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite aí, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima aula.